Dia da Árvore foi comemorado no dia 21 de setembro, mas é sempre importante refletir sobre o desmatamento e a conservação dos recursos naturais. E para isso, está com a gente nessa edição do Escolas do Conhecimento, o geógrafo e biólogo com mestrado em Biologia Vegetal, Oscar Benigno Isa. Ele que é professor dos cursos de Ciências Biológicas, Geografia, Engenharia Ambiental e Sanitária e Gestão Ambiental da Univale. Professor, obrigado pela sua companhia aqui no Escolas do Conhecimento. Muito bom dia. Para a gente começar falando sobre essa data, qual a importância da árvore dentro de uma floresta e no planeta? A estrutura de uma floresta é dada por mais ou menos 30% da presença de espécies arbóreas, né? Então, ela é o esqueleto, ela é que determina os diferentes estratos que uma floresta pluvial como a nossa, a Mata Atlântica, apresenta, né? E então cria um microsistema para epífitas, lianas, parasitas existirem, porque há todo um cone de sombra debaixo do dossel dessas grandes árvores. E evidentemente que a interceptação também das gotas de chuva, né, permitem que as bacias hidrográficas possam terem um volume de água adequado até para o uso humano, né, na medida que a gente vai desestruturando as paisagens naturais. Então, as florestas têm várias funções nesse aspecto, né, manutenção dos recursos hídricos, a interação planta-animal no processo de polinização e dispersão. Também ajuda, de alguma forma, a filtrar o ar sumamente poluído, né, que pouco se fala, mas nós temos realmente bastante problemas assim, já de saúde relacionada a não uma boa qualidade do ar que a gente respira diariamente. Principalmente em áreas altamente urbanizadas, como a nossa aqui no litoral catarinense, né? E quais são as principais ameaças que nós, humanos, provocamos para as árvores? Bom, a principal ameaça é o processo de você transformar ambientes naturais florestais, ou de campestres também, apesar que estamos falando do Dia da Árvore, é para a prática da agricultura, a produção de alimentos, a pecuária, a expansão urbana, porque a população não para de crescer, e muitas vezes as políticas públicas não estão muito alinhadas com a questão do desenvolvimento, respeitando os limites ecossistêmicos, né? Neste caso da Mata Atlântica, por exemplo, já que estamos falando aqui do litoral. Essas são as principais ameaças, né? Então, uma fiscalização e tudo que a ciência já produziu em relação a fazer, não a proteger de forma intocada, mas de forma manejada, sustentável ao longo do tempo, respeitando os limites do próprio ecossistema, evidentemente que a gente pode alongar, digamos assim, esse ecossistema que nos proporciona tantos recursos para a nossa própria sobrevivência e todo o conforto de modelo civilizatório que nós temos. Muito devemos às florestas também. E do contrário, quais são as consequências dos desmatamentos e das queimadas para a nossa sobrevivência? Bom, o desmatamento e as queimadas, como tem acontecido no mundo todo, tivemos inclusive na Rússia há 2 anos, incrível, lá na Sibéria, na Califórnia, na Austrália foi terrivelmente trágico. Bom, aqui no Brasil nós tivemos vários, né, no Pantanal, a parte sudoeste do estado do Amazonas, da Amazônia como região, né? Evidentemente que isso altera toda a interação planta-animal, migram os animais, aqueles que podem migrar, aqueles que... As aves migram, né? Tentam sobreviver, aqueles mamíferos ou toda aquela fauna do solo, ou pequenos, realmente sucumbem, desaparecem, e você termina alterando todo o processo biogeoquímico necessário para você manter uma floresta em pé, ou uma vegetação, repito, seja campestre, tipo, por exemplo, o cerrado, né? Você tem a parte de campo, você tem a parte de arbustiva, você tem a parte florestada. Então, queimadas realmente não são... alguns são eventos naturais, outros são eventos antropizados que fogem ao manejo correto, né, porque é permitido por uma instrução normativa do IBAMA você fazer pequenas queimadas, né? Mas quando isso foge, ou a queda de um raio, quando você passa meses, como no Cerrado, sem qualquer índice pluviométrico ainda ali, evidentemente é material altamente inflamável, é o estopim, digamos assim, para um processo que muitas vezes é muito difícil de você controlar. E evidentemente que isso também altera todo o sistema de drenagem, né? Porque a vegetação, ela intercepta, como te falei a você, as gotas de água e vai distribuindo de forma mais pausada, digamos assim, né? Essa água, parte superficial, parte aquilo que se infiltra e que vai abastecendo toda a bacia hidrográfica e que nós somos os principais usuários dela, né? Para a agricultura, para a pecuária, para o uso industrial, humano. As hidrelétricas estão tendo problemas seríssimos, estamos importando energia da Argentina e Uruguai, porque nossos rios, né, a vazão não é o suficiente. E isso já é, de alguma forma,
digamos assim, indicativos, né, que apesar que tem pessoas ou grupos que não acham que está acontecendo mudança climática, mas os fenômenos naturais estão acontecendo com muita frequência, muita intensidade num curto espaço de tempo e muitas vezes, vamos dizer assim, se sobrepondo à capacidade que nós temos de enfrentar isso. E claro que os prejuízos estão ali, tanto os materiais e muitas vezes, infelizmente, com vida de pessoas, né? A árvore também está presente na nossa história, né? Sim. Nome do país, imbuia, que é a árvore símbolo de Santa Catarina, a araucária, como os exemplos que o professor trouxe, né? Exatamente. Santa Catarina se ergueu com a vinda dos imigrantes, principalmente italianos, alemães, russos e outras etnias, né? E realmente a imbuia, que é a nossa árvore símbolo, né? Uma madeira muito boa e, claro, que quase se extinguiu exatamente pelo uso que foi feito, né? Assim como as outras canelas, perovas, né? Que você tem. E a araucária, evidentemente, quando a araucária começou a escassear em 1950, 1970, o governo brasileiro manda, então, gente para Estados Unidos e Austrália e veio, então, o pinus e o eucalipto substituir, porque ninguém plantava araucária, né? Então, são duas espécies que, na história, no desenvolvimento de Santa Catarina, economicamente falando, socialmente, muito se deve. Estou mostrando duas espécies, mas tem tantas outras arbóreas ali. Elas representam, vamos dizer, um patrimônio de valor incalculável. E aqui você está vendo o pau-brasil, já o próprio nome de brasa avermelhado, que vai dar nome, né, ao país do Brasil, uma madeira muito boa, muito utilizada na carpintaria naval. Por isso que era uma madeira de lei, né? Só poderia ser retirado do ambiente natural com ordem do Império, né, na época. Então, na realidade, a gente criou esse grande país lá atrás, em cima da floresta. E quando eu falo floresta, muitas vezes são as espécies arbóreas. Professor, o que vem sendo desenvolvido dentro da universidade para prevenir o desmatamento, as queimadas e ter essa prevenção mesmo das árvores? Tá, então no curso de Ciência Biológica e Engenharia Ambiental, a gente desenvolve, vamos dizer assim, monitorando algumas clareiras, algumas áreas degradadas que a gente mapeia, né, indo a campo, geolocalizamos isso e depois levamos as mudas que nós produzimos aqui no viveiro da Univale, né? Então, isso envolve vários alunos de cursos diferentes, podemos fazer em forma de mutirão, às vezes um pequeno grupo, e faz, né, um processo de indução de regeneração natural naqueles ambientes que a gente pode, de fato, executar essas tarefas de revegetação, né? Isso é sumamente importante, muitas vezes, para estabilizar taludes ou evitar um processo erosivo maior com consequências, de repente, mais graves, né? Então, a gente faz isso. Professor, qual a importância da conservação da biodiversidade florestal nas áreas rurais, garantindo a manutenção dos recursos hídricos? Bom, Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro que fez o levantamento florístico-florestal do Brasil. É um processo que levou mais ou menos 5 a 6 anos. Então, nós já temos um bom inventário, sabemos o patrimônio que nós temos, das nossas dificuldades, mas do enorme potencial. Agora, falta políticas públicas do Estado, principalmente, alinhado para que os proprietários rurais pequenos possam usufruir daquele patrimônio sem necessariamente fazer um corte raso e você vai extinguindo espécies, porque é muito difícil você repor espécies climáticas ou secundárias avançadas se você desestrutura o ecossistema. Não tem como, você não tem as mães, não tem a matriz, porta-sementes. Então, esse é um gargalo que é difícil de resolver. O Escolas do Conhecimento de hoje trouxe a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Professor Oscar, muito obrigado pela sua participação e até a próxima edição.